Boa noite. Então, eu vou iniciar a aula de revisão, né, de esclarecimentos, para quem tiver dúvidas, tá bom? Vou compartilhar os últimos temas, né, que foi passado. Eu acredito que se tiver alguma dúvida, deve ser pouco. Todos me ouvem? Será que dá para responder? Eu acho que tá tudo certo. Ok. Tem 4, deixa eu admitir aqui. Pessoal, eu já vou começar a ingressar a aula, já vou começar a ministrar a aula. Eu preciso saber se alguém tem dúvida, pode se pronunciar durante a aula, tá? Que é uma aula de revisão. Bom, em emergência psiquiátrica, como vai ser o tratamento e o primeiro atendimento desse indivíduo no pronto-socorro, tá? Então, o que é interessante? Primeiro, o que é interessante é meu computador funcionar direito, que tá meio ruim. Bom, o que é interessante? Vocês tentarem colocar a teoria como se vocês estivessem vivendo a prática, tá? Então, o paciente psiquiátrico, dificilmente ele vai chegar sorrindo para você e conversando e apresentando um pseudo estado normal. Não vai, tá? Então, já começa daí. Ele vai chegar agitado, ele vai chegar muito falante, ele pode chegar agressivo, violento, falando coisa que não tem lógica, né? Não tem pé nem cabeça. E é esse tipo de paciente que vocês vão lidar num pronto-socorro, tá? Muitas das vezes é o paciente que faz uso de droga, que faz uso de álcool, faz tratamento para algum tipo de distúrbio mental, seja ele esquizofrênico, depressão, síndrome do pânico, ataque de pânico, psicose, não importa. Então, ele tem um contexto geral que pode agravar a sua situação para que ele esteja naquele pronto-socorro, naquela emergência psiquiátrica, tá? O paciente psiquiátrico, ele é muito hostilizado, até mesmo pela área médica e a área de enfermagem. Então, é o paciente que ele é tratado? Ele é tratado. Ele pode ser bem tratado em algumas vezes? Sim, mas em geral não. Em geral ele é hostilizado, em geral há um grande preconceito, porque é tudo aquilo que eu disse. Ele está à margem da sociedade, ele é um indivíduo que bebe geralmente, ele é um indivíduo que usa drogas ilícitas e ele já tem um distúrbio ali com ele, na vida dele, tá? Então, quem for trabalhar em pronto-socorro, gostando ou não, querendo ou não, vai se deparar com esse tipo de paciente.
E se vai ter contato com esse tipo de paciente, precisa ter preparo, precisa ter paciência, precisa tentar se pôr no lugar daquela pessoa, tá? Então, não é um papel muito fácil, mas quem se propõe a trabalhar em PS, em porta, que eu falo que é porta, que no PS entra tudo, acontece de tudo. Então, precisa estar disposto a enfrentar esse tipo de paciente, que geralmente é agressivo, violento, sujo, né? A roupa tá suja, o corpo tá sujo, tá evacuado, tá urinado, tá alcoolizado, tá drogado, tá? E tem todo esse histórico aí de distúrbio mental. E o meu computador travou, agora foi. Aí eu falei do atendimento em psiquiatria, então vai ter o de emergência, que tem que ser em minutos ou horas no máximo, e de urgência, que pode ser dias ou semanas, tá? Como assim, professora, dias e semanas? Ele chegou lá, ele não estava em surto psicótico, ou estava em surto psicótico, mas não era nada que poderia trazer um dano para ele ou para o próximo. O psiquiatra de plantão não estava lá no momento, então dá para deixar para amanhã ou para depois de amanhã. Deixa ele internado lá em observação. O clínico mesmo pode passar uma prescrição e ele vai aguardar o psiquiatra avaliá-lo, tá? Poxa, professor, mas acontece isso? É difícil acontecer, mas pode acontecer, tá? Isso não quer dizer que é um mau atendimento, é que não é uma urgência. Não, desculpa, não é uma emergência, é uma urgência. Então, a urgência tem menos riscos, então o paciente pode e deve esperar o atendimento do especialista, do psiquiatra. Principais objetivos de um atendimento é estabilizar o quadro, verificar as hipóteses diagnósticas, excluir algumas causas orgânicas, né, do próprio organismo do indivíduo e encaminhar esse indivíduo para ambulatório. Estabelecer o quadro, né? Então precisa ter uma abordagem boa, uma comunicação boa para colher exames, né, do paciente e descobrir a história daquele paciente. As hipóteses diagnósticas, quem faz é o médico, né? Então, ele vai identificar o quadro do paciente e vai pontuar algumas hipóteses de diagnóstico. Por quê? Às vezes o indivíduo pode chegar surtado lá e nunca na vida dele ter demonstrado nenhum tipo de doença mental. Então, é naquele momento que o psiquiatra vai precisar fazer as suas hipóteses de diagnóstico, tá? Ele não tem um quadro fechado. Então, vamos lá. Eu, pela primeira vez, eu tenho 18 anos, né? Olha, que bom se fosse, né? Eu tenho 18 anos, eu era noiva e meu noivado terminou. Aquilo mexeu muito com a minha mente. Então, eu tive um surto. Tive um surto psicótico, tentei o suicídio. Mas eu nunca na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, eu nunca tive nenhum quadro, eu nunca tive nenhum problema, nenhum distúrbio, nada, nenhuma alteração. Mas aquela situação me causou aquele problema e eu fui parar no pronto-socorro, porque tentei suicídio e estava num surto psicótico. Então, dentre esse caso, né, essa história que eu contei, ou que a minha família contou, o médico vai fechar uma hipótese de diagnóstico. Então, ele pode levantar 2, 3, 4, quantas hipóteses ele quiser, né, quantas ele achar necessário. Só que ele vai ter que escolher uma ou duas, não sei, para fechar o meu diagnóstico. E ele tem que excluir, né, para ver se tem causa orgânica ou não. Ué, professor, mas causa orgânica pode? Pode. Problemas na tireoide podem levar a pessoa a um distúrbio mental. Então, se estiver em níveis que não sejam adequados, o indivíduo pode desenvolver algum tipo de distúrbio mental, né? Ou algum câncer a nível cerebral, pode estar apertando, né, comprimindo as estruturas, também pode levar a pessoa a distúrbios mentais, a pessoa pode ficar confusa, ter um comportamento totalmente fora da casinha, vamos dizer assim. Então, ele tem que tirar
toda e qualquer dúvida, para depois encaminhá-lo, tá? O local de atendimento em emergência, eu acho que tá muito bem explicado, que tem que ser um local livre, um local seguro, né? Não pode expor o paciente, né? Ele tem que ser um local apropriado para não ter exposição, tá? O paciente de alto risco de violência, a gente tem que se preparar para ele, a gente tem que estar prudente, tem que estar com a porta, não pode deixar a porta fechada, tá? Tem que manter aberta. Eu tenho que ter uns 2, 3, 4, quantos profissionais perto de mim ou da segurança, tá? Tem que medicá-lo o quanto antes. Eu tenho que ter um suporte para esse atendimento e o auxílio de outros profissionais, tá? Se eu não tenho nada disso, eu não posso ter risco para minha vida, tá? Para eu medicar, eu preciso do psiquiatra. O psiquiatra tem que fazer alguma coisa. Se ele não conseguir avaliá-lo, pelo menos o médico precisa dar um sossega-leão nele, né? E meus colegas têm que estar a postos já com o material de contenção, porque se precisar conter, vai conter, tá bom? Então, detalhes de avaliação na emergência, o tempo, né? O tempo é muito limitado. E quanto mais informação, melhor. Um bom relacionamento médico-paciente, a entrevista psiquiátrica o médico tem que saber ouvir ouvir e observar o paciente. Se o médico não conseguir isso, quem vai fazer isso é a enfermagem, tá? A gente precisa ser franco, a gente não precisa ser ameaçador com o indivíduo, né, com o paciente, e não podemos ignorar a doença física daquele indivíduo, tá? Porque pode ser a causa daquela alteração comportamental. Então, às vezes, alguns detalhes faltam aos olhos do psiquiatra. E nós somos os olhos dos médicos. Então, a gente precisa ter uma grande noção de tudo, de todas as doenças, de todos os remédios. Então, dá para saber de tudo? Não dá para saber de tudo, mas se eu estou num setor, eu tenho que me dedicar àquele setor. Eu preciso estudar, planejar e verificar todas as possibilidades para que eu venha apresentar um bom atendimento profissional ao meu cliente, seja ele SUS, seja ele privado, seja ele filantrópico, não importa. Eu tô ali para dar o meu melhor, tá? E um bom médico sabe que nós somos os olhos dele e ele confia nas nossas opiniões, nos nossos dizeres, seja verbal, seja por escrito. Então, isso é uma boa equipe. Características que indicam suspeita de organicidade. Início agudo, quando fala organicidade, é estrutura física, o organismo, tá? Então, se é o primeiro episódio, se eu tenho idade avançada, se eu tenho uma doença atual, se as alucinações não auditivas, né? Eu vejo algo, mas eu não escuto. Estranho, tem alguma coisa estranha. Sintomas neurológicos, alterações no estado mental, se está desorientado, se alterou a memória, se alterou a atenção, apraxia construtiva, dificuldade para desenhar um relógio, um cubo, características catatônicas, o mutismo, negativismo, rigidez na postura. Então, eu já vi psiquiatra dando hipótese de diagnóstico e o paciente estava com câncer a nível cerebral. E ele estava tendo muitos sintomas a nível mental, mas que não se caracterizava a doença mental. Aí o médico se tocou que poderia ser por conta do organismo e encaminhou
a paciente é um neurologista. Aí o neurologista ainda apanhou até descobrir que era um câncer. Primeiro pensaram que era cisticerco, né? O ovinho, né? Aquele ovinho, aquela larva da comida mal cozida, né? Da carne de porco. Enfim, e era um câncer até raro, que estava num tamanho, deixa eu ver, de uma amêndoa, e depois foi para um tamanho de um limão, depois foi para um tamanho de uma laranja. Teve até cirurgia, tudo, mas infelizmente a paciente veio a óbito. E até chegar ao óbito, ela passou por desorientação, alteração na memória, na atenção, não conseguia andar, não conseguia falar direito, virou um bebê, tá? No começo ficou agressiva, parecia mesmo um quadro psiquiátrico, mas não era, tá? E quem que observou que não era? Antes do próprio médico? A enfermagem, tá? E infelizmente a funcionária, a paciente era funcionária, né? É muito triste, mas foi uma realidade. Bom, situações específicas, aí temos paciente deprimido grave. Opa. Tentativa de suicídio, legal. Paciente psicótico, maravilha. Paciente violento, nossa. Paciente ansioso. Então, esses 5 tipos de pacientes são 5 tipos de paciente e vocês vão pegar num PS. E um pouquinho mais, né? Ele pode estar com um pouquinho, com essas e outras mais, tá? O deprimido grave, você precisa conversar com ele, porque o deprimido grave, ele sempre vai tentar o suicídio. E uma hora ele pode conseguir. Então, ele é deprimido grave e ele tomou uma cartela, de diazepam, com dipirona, com Lasix e com outro, sabe, fez aquela lambança, aquela mistura. Tomou, ficou grogue, aí tentou cortar os pulsos e foi, né? Foi socorrido, mas ele já tinha em mente que era uma tentativa de suicídio. Que o indivíduo, quando ele quer se matar, ele se mata. Tá? Ele sabe os meios. Então, isso já dá indícios que é uma tentativa. São remédios que, em grande quantidade, vão gerar alguma lesão? Pode ser que sim, a nível gástrico, a nível neural, ok, mas não chega a matar. E eles sabem disso. Então, o que ele quer encontrar lá no PS? Alguém que escute, alguém que dê atenção e alguém que pergunte de uma forma que ele possa aliviar aquela angústia. Lembrando que ele é um paciente deprimido grave. Então, ele falar sobre o suicídio, a tentativa, vai aliviar. E se você falar sobre o suicídio, você profissional, você não vai estar dando a ideia para ele se matar. Pelo contrário, você vai estar ajudando ele a pensar no que ele está fazendo com a vida dele, tá? Maior privacidade possível, com o tempo para avaliação adequada, e na tentativa do suicídio, tentar reconstruir eventos que desencadearam aquela situação. Poxa, professora, mas não tem um psiquiatra para fazer isso? Não tem um psicólogo? Tem, mas eles não estão ali o tempo todo. Então, quando o indivíduo está calmo, ou quando ele vai ser medicado, você está lá preparando um soro, tentando um acesso, é você e ele, é naquele momento que você coleta dados. Você não precisa pôr o indivíduo numa cadeira, uma mesa, uma sala, não, mesmo porque em PS é difícil ter um local assim. É naquele momento que você coleta dados que vão ajudar ele no processo de tratamento. Então, a tentativa de suicídio vai mostrar várias coisas. Não é a tentativa de suicídio, não está querendo dizer, olha, eu quero morrer. Não, não é só isso. Pode até ser o principal, mas não é só isso.
Ele quer chamar atenção, ele quer que as outras pessoas sintam culpa, as pessoas do convívio dele, e até as que não são. Mostrar que ele está desesperado, que ele não está aguentando a barra, que ele está em um grande sofrimento psíquico, quer influenciar as pessoas a mudarem de ideia, igual aquele artista que se matou e deixou uma carta, ele queria influenciar as pessoas a mudar de ideia, porque na visão dele o mundo estava muito difícil. Então ele achou que ele falhou como pessoa em acreditar que o mundo ia melhorar, que as pessoas iam melhorar. Então, quando ele deixou aquela carta e cometeu o suicídio, ele mostrou o quê? Ó, para mim aqui não dá, tô fora, não aguento mais. E com aquela carta ele deixou algo para influenciar. No caso dele não foi uma tentativa. No caso dele foi suicídio, mas ele já tinha um histórico de tentativas. Se não foi mostrado isso a nível da televisão, internet, então fiquem sabendo que ele já tinha tido umas 2 ou 3 tentativas, tá? Que o filho dele corria com ele, tentou tratamento, mas infelizmente fugiu das mãos do filho e o pai acabou se suicidando. E era o quê? Era um ator, era um cara ativo, um cara intelectual, um cara divertido, um cara famoso, um cara que deve ter ganhado um bom dinheiro na vida dele, mas aquilo não supria as necessidades verdadeiras que ele precisava. Então, para ele, a humanidade, o mundo não deu certo. Então, ele deu cabo da vida, né? Aquela era uma situação intolerável para ele, então ele não aguentou. Então, a gente precisa tirar a ideia que quem quer se matar não avisa. Avisa sim, tá bom? E tomar cuidado com os comentários. Se você quer comentar, eu não posso impedir seu comentário, né? Mas que seja na sua casa, que não seja em local público, que não seja no ônibus, que não seja no metrô, porque esse tipo de comentário é depreciativo, é triste e coloca a nossa profissão em desvalorização, tá? Nós não estamos ali para apontar o dedo para fulano e para ciclano. A gente está ali para cumprir o nosso papel, que é ajudar na recuperação, no tratamento, na recuperação da vida, né? Não em colocar a pessoa abaixo da margem da sociedade, de forma alguma. Tem que usar linguagens e frases curtas e claras. A entrevista com a família tem que ser esclarecedora, tá? Então, se não tiver a enfermeira e não tiver o médico, e se a enfermeira delegar para o técnico fazer esse tipo de conversação com a família, tranquilo, não tem problema algum, tá? Uma vez delegado, se for permitido pelo Corém, pelo COFEM, ok, podem meter pau na máquina, não tem problema. Se é permitido. Se não é permitido, ainda que a chefia autorize ou delegue, seja quaisquer procedimento, você, como técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, deve e tem que se recusar de determinados tipos de procedimentos, tá? Isso não é ser ruim. Isso é ser coerente e estar dentro da lei, tá? Principais dificuldades vocês vão encontrar em várias. Ele não vai querer fazer o tratamento, ele pode estar com uma agitação motora, ele pode estar agressivo, ele pode estar com atitudes alucinatórias, ele pode olhar para mim e falar assim, nossa, eu tô vendo a Brooke Shields, eu tô vendo sei lá, Anitta, eu tô vendo Elefante Cor-de-Rosa, eu tô vendo o Diabo, eu tô vendo o Capeta, eu tô vendo Deus, ó Deus, Deus, eles gritam o nome de Deus, Satanás, e eles falam coisas pesadas, coisas absurdas, e enfim, se você não ficar ligada, você ainda cai na deles, tá? Toma cuidado, que eu já vi cada coisa, eu vou contar uma. Tinha um paciente que estava num surto psicótico e eu era recém-formada. Aí a colega estava medicando e eu sabia da vida dessa colega, como que era a vida dela.
Ele virou para essa mulher, e ele em surto, e nada de psiquiatra chegar, ninguém segurava ele. Ele olhou para ela, pegou no braço dela e falou assim: olha, para de ficar pegando o marido dos outros, viu? Você vai se ferrar. Para com isso. Para com isso. Ainda olhou para mim e falou umas coisas também para mim. Aí a colega olhou para minha cara, eu olhei para a cara da colega. Eu falei, eita, como é que ele sabe disso? Não sei. Eu não sei se ele estava incorporado, se ele conhecia a história dela, mas a minha ele não conhecia. Enfim, aí ele foi medicado, ele não estava violento, ele não estava quebrando nada, mas ele foi medicado e, por fim, internado. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente cai na deles, tá? As possíveis agressões é algo assim muito constante. Se ele está em surto e com aquela agitação motora, logo ele pode ficar agressivo, tá? O paciente violento, ele pode ter muitas causas e razões que vão levar ele a ter esse contexto de expressar a sua violência, tá? E quando eles estão em tratamento, em questões de transtornos mentais, que eles vão ter delírio, intoxicação, abstinência de drogas, abstinência de álcool, é um tipo de paciente possivelmente violento. Os que têm transtornos cerebrais também, por conta da epilepsia, que vai ter alterações no lóbulo frontal, temporal, tá? Transtornos de personalidade, que são os antissociais, os que têm a esquizofrenia, paranoide, a borderline, ok? Os transtornos psicóticos, que é a esquizofrenia propriamente dita e a psicose puerperal. A psicose puerperal é a psicose que a mulher desenvolve depois da gravidez, tá bom? É uma psicose muito comum de se acontecer. Ela não depende de idade, tá? Não, tô falando da psicose puerperal. Não depende de idade, não depende de condição social, tá? Depende sim. Se essa moça ou essa mulher já teve algum transtorno, se ela desejou essa gravidez, se ela teve pressões da família, do cônjuge para ter essa gravidez. Então, a mulher, para desenvolver psicose puerperal, ela tem que ter uma história. Nenhuma mulher desenvolve psicose puerperal do nada. Tem que ter uma história, tá? E é muito sério observar, tratar e manter a criança longe dessa mulher. No máximo, para amamentar, e depende da quantidade de medicação que ela vai estar tomando, tá? No máximo, para amamentar, a criança não pode ficar com ela, não pode nem administrar os cuidados ao próprio filho. Ela não tem condições, porque ela pode tentar matar a criança, né, o bebê, e após tentar o suicídio, tá bom? Então, quem for trabalhar em maternidade, não pense não que vocês não vão lidar com esse tipo de problema. Tranquilamente vão lidar. E a borderline é um transtorno de personalidade. Só isso, tá bom? É um nome chique para transtorno de personalidade. São pessoas inseguras, que têm sensação de inutilidade, tá? Tem as relações sociais prejudicadas. Então, muitas pessoas têm a borderline, tá bom? Daqui a pouco tá acabando o tempo, mas eu acho que ainda dá. Tem 10 minutos. Então, lidar com esse paciente é ter muita calma. Opa, o que aconteceu? Eu acho que tá acabando já. É ter muita calma
E se precisar de contenção mecânica, tem que se fazer com 5 colegas, um conversa e os outros vão amarrando o indivíduo, tá? Esse amarrar, esse conter, não é para machucar, é sim para ele ficar quieto, para que ele não seja um agressor para ele mesmo e para os outros que estão ali no ambiente, tá? O paciente ansioso, quem é esse paciente ansioso? Também vai ter que fazer vai ter que ter a história desse paciente, a história familiar desse paciente, o vínculo familiar, tá? Com o paciente ansioso é melhor de se lidar, mas a entrevista tem que ser rápida, mas precisa ser detalhada. Nossa, como que vai ser rápida e detalhada? Pois é assim mesmo, rápida e detalhada. Tem que saber o que vai perguntar, tá bom? O ataque de pânico, inicialmente a gente vai achar que é um problema cardíaco, mas não é, é um ataque de pânico. Eu já até falei, né? Que são as palpitações, falta de ar, náusea, sensação de morte iminente e a perda de controle. Depois de 1 hora, geralmente passa, tá? E as indicações de internação psiquiátrica são suicídio, agressão, homicídio, autonegligência grave, o indivíduo que não quer tomar banho, que não quer escovar o dente, que não quer comer, que não quer fazer nada. Isso é autonegligência. A patologia de difícil controle ambulatório, paciente sem suporte familiar e piora dos sintomas. Os distúrbios alimentares, vou ver se dá tempo. Se cortar, eu volto, tá? A anorexia nervosa é onde a jovem, né, a moça, ela não quer comer. Então, ela se limita a um cardápio bem pobre em carboidrato e gordura, porque ela não quer engordar, porque ela vê a imagem dela distorcida. E tudo isso pode levá-la à morte, tá? O coração não tem sódio, não tem potássio suficiente, entra numa arritmia e a moça morre. Geralmente são as moças, tá? Quando tem internação, tenta se recuperar o quê? O peso, através de sonda nasoenteral, nasogástrica, tratamento psicoterápico. Muitas das vezes não dá tempo, é óbito, tá? Mas isso vem mudando e se tem mais isso em classe média e classe alta. Pobre não tem esse tipo de distúrbio não. A bulimia é o contrário. Eu tenho muita fome, eu como vorazmente, como muito. Depois vou lá, enfio o dedo na goela e vomito. Isso é bulimia nervosa. E na bulimia nervosa, tanto na anorexia, eu uso muito álcool. O consumo álcool, consumo droga. Então, não é só questão alimentar. Elas consomem drogas ilícitas também. Porque na ideia delas, a droga, o álcool, vai tirar a fome, tá? Então, é onde que elas desenvolvem o alcoolismo, problemas gástricos no esmalte dentário por conta do vômito também, tá? Então, pode desenvolver outras doenças, outros distúrbios por conta dessas intercorrências alimentares aí que elas mesmas provocam, por falta ou por excesso, e depois vai lá, enfia o dedo na goela e vomita. Aí fazem uso de diuréticos, de laxante. É bem complicado lidar com esse tipo de paciente, tá? Eu lidei e eu posso dizer para vocês uma coisa: é muito triste e muito complicado de convencer as mesmas a fazerem tratamento, tá? E no caso da bulimia, muitas das vezes já foram muito obesas, muito gordas. Aí conseguiram um peso magro, mas não conseguem parar de comer com aquela ansiedade. Aí vão lá e provocam o vômito, tá? Acredito que vocês não tenham nenhuma dúvida, mas se tiver, agora é a hora. Pode fazer a pergunta, tá bom? E aí eu encerro essa disciplina. Eu espero atividades de vocês até segunda-feira e acredito que no máximo, que aí não vai depender de mim, eu passo para a secretaria, né? E eles liberam a nota. Eu acho que no máximo até quarta-feira, mas depois eu dou um parecer certinho para vocês quando eu vou lançar a nota, tá bom? Mas é uma matéria super tranquila, então todo mundo vai ser muito bem aprovado, tá bom? A não ser que não entreguem as atividades, tá certo? Então, eu vou encerrar a
a matéria, tá bom? Tenha uma boa noite e até uma próxima. Alguma dúvida? Ninguém? Então tá ok. Vou encerrar.